Vocês estão visualizando aí? Sim. Fechou. Então, primeiro eu queria agradecer ao convite da Luana, dizer que o projeto é muito legal. Acho que deveria ter tido na minha época também, com certeza eu faria. Não tive isso, mas queria parabenizar mesmo, porque vi lá, você tem bastante seguidores, né? Acho que é um projeto super engajado e é muito legal esse tipo de tentativa de ajudar, né, os alunos aí que estão nesse período meio difícil de pensamentos e não sabe como se organizar para estudar. Então é muito legal assim a gente observar alunos como você que tentam organizar a vida dos outros para melhorar, né, as oportunidades na hora de prestar a residência. Então, para quem não me conhece, eu acho que ninguém aqui me conhece, só a Luma, na verdade, nem a Luana, a gente não se conhecia. Eu sou fisioterapeuta, me formei em 2015 na Universidade de São Judas. Quando eu me formei, desde o quarto, terceiro ano, eu sempre quis fazer Santa Casa. E eu prestei nos 2 últimos anos de graduação a Santa, só para experimentar a prova mesmo, e fui me familiarizando com ela, né? Quando eu terminei a graduação de fato, eu prestei IoT em Santa Casa, e naquele ano eu tive a oportunidade de escolher entre as duas instituições. E, né, o pós, porque você recebia uma bolsa para trabalhar para estudar como uma residência mesmo. Não é como na Unifesp, né? O valor ele é inferior, mas eu estava recebendo ali um auxílio para estudar dentro do maior hospital de ortopedia e traumatologia da América Latina. Então, naquele momento, decidi fazer IoT primeiro, mas muito louco assim, porque desde que eu entrei no HC, eu já entrei com o pensamento de que muito provavelmente eu sairia e faria Santa Casa. E foi o que aconteceu em 2016. Eu entrei em 2016, terminei em fevereiro de 2017. No mesmo mês que eu terminei o IoT, eu já estava matriculada na Santa Casa. Então, fiz o R1 da Santa, né, que é a fisioterapia em musculoesquelética. E quando eu terminei o R1, eu fiz a minha terceira especialização, que eu prestei o R2 da Santa. Então, quando você termina o R1, você tem uma prova para, se você quiser ficar em um único módulo, então você vai estudar, dentro da ortopedia, você vai estudar só aquele nicho, né? E eu acabei prestando essa prova, passando e fiquei mais 15 meses como R2. Então, aqui em cima vocês estão visualizando, né? Então, minha graduação foi São Judas, a minha primeira especialização foi ortopedia e traumatologia na Faculdade de Medicina da USP. Depois eu fiz Santa Casa, R1, depois o R2, estudei trauma no R2, quis estudar só trauma, então fiquei mais 15 meses vendo só fraturas. E atualmente eu sou aluna do Pen Cognition Sport Science, que é o grupo de estudos da Santa Casa, que é onde eu faço o meu mestrado em ciências da saúde, tá? Eu estudo dor e quadril. Então, acho que a história é mais ou menos essa. Como vocês podem ver, eu tenho uma raiz bem da ortopedia mesmo, né? Nunca prestei uma residência multi, então só vou conseguir ajudar vocês realmente em relação a isso, tá? Então, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá dando uma Sim, travadinha. Não sei se só para mim. É, alguém falou assim. tá dando uma travada. Bom, qualquer coisa vocês, tá? Mas tá dando para entender ou vocês querem que eu tente aqui organizar? Bom, tá dando para entender. Tá, qualquer coisa vocês podem me dar um toque aí então, tá? Tá bom. Então, pessoal, quando a Luana me chamou para dar essa aula para vocês, né, no formato de uma mentoria, e pensando nas questões só relacionadas à ortopedia e ao trauma, ela me deu um apanhado de questões, né, e aí eu fui separando por temas, tá? Então, eu fiz um planejamento para a gente se ver aí nos próximos 4 encontros, e aí eu separei mais ou menos nesse formato que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir membro superior, e pelo que eu vi, assim, era a articulação que mais tinham questões, de modo geral.
A gente vai discutir alguns testes especiais ortopédicos e a gente vai falar um pouco de trauma, porque todos esses temas estavam envolvidos aí com o quadrante do membro superior, tá? E aí, mais pra frente, a gente vai falar sobre, na próxima, né, lesões ligamentares, também testes especiais relacionados a essas lesões e um pouco de eletro. Na terceira aula, a gente vai discutir trauma de membro inferior, tá? Eu vi que tinha algumas questões de artroplastia total de quadril, a gente vai falar, é melhor falar sobre a TQ e a TJ também, né? A de joelho também, então a gente vai conversar sobre isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer descarga de peso, né? Que eu vi também que algumas questões estavam relacionadas a isso. E na última aula, a gente vai discutir um pouco sobre dor lombar, e revisar, talvez, as questões que faltarem lá de acordo com o planejamento que ela me encaminhou, tá? Assim, como eu nunca dei aula nesse formato de mentoria, eu fico totalmente aberta se vocês quiserem mudar o planejamento, acrescentar uma condição que vocês não conhecem da ortopedia ou um tema em específico que vocês têm muita dúvida, podem trazer e aí a gente vai discutindo em relação a isso, tá? Eu assisti uma aula que vocês tiveram de cardio para ver o formato mais ou menos do que foi dado para vocês, para ver se fazia um pouco de sentido aquilo que eu estava fazendo para vocês. Eu acho que tá bem ok, assim. Mas, de novo, qualquer sugestão a gente pode organizar para as próximas aulas, tá? Então, pessoal, quando eu fiz o apanhado das questões, o que que eu decidi fazer com vocês aqui? Então, por exemplo, a primeira questão que eu separei para vocês, ela fala sobre a anatomia e a artrocinemática da articulação do ombro. Nessa questão, o que eu vou fazer? Antes de mostrar a questão para vocês e a gente discutir as alternativas dela, a gente vai falar um pouco sobre os temas que estão dentro delas relacionados. Então, a gente vai discutir, antes de chegar na questão, a parte que fala, né, do conceito de anatomia e biomecânica, para que a gente chegue lá e fique um pouco mais esclarecido do ponto de vista do conteúdo teórico mesmo, para a gente tentar organizar e discutir em relação às respostas, tá? Então, eu fiz nesse formato. Então, pessoal, essa primeira questão, como eu falei para vocês, ela discute bastante sobre as condições bem específicas de angulação, de anatomia e biomecânica dessa articulação. E aí, peguei nas referências, né, que a Luana me informou também, é praticamente o livro do Magui inteiro, né, as referências que eles solicitam para vocês. E acabei pegando também um pouco do Newman, o Newman ele é um livro de cinesiologia clínica, e ele é muito utilizado em várias especializações também. Talvez, como são conceitos, né? Acho que não tem muita diferença em relação a de onde a gente vai tirar essas informações. Às vezes, a gente pode considerar aquilo que a gente acha mais fácil a leitura. Eu acho que o Newman é um excelente livro para vocês se tirarem dúvidas em relação à parte de anatomia e biomecânica, tá? Ele é um livro bem atualizado. Então, quando a gente vai falar, né, sobre a articulação do ombro, só antes da gente realmente começar, pessoal, eu vou me colocar aqui à disposição, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? É muito difícil saber o que realmente falta, né, no conhecimento de vocês. Então, eu estou fazendo aqui de forma bem abrangente, mas vocês podem me interromper e me questionar a qualquer momento aqui, tá? Pode abrir aí o microfone, não tem problema nenhum. Então, para a gente discutir a primeira questão, a gente tem que recordar um pouquinho sobre a artrocinemática de forma mais específica dessa articulação, né? Quando a gente pensa nos movimentos do membro superior em relação ao tronco, né, os movimentos da articulação do ombro, a gente tem que lembrar que esse movimento ele não é unicamente na articulação glenomeral, né? Que é essa região onde aqui eu estou com a setinha, que está relacionada com a cavidade glenoide e a parte articular aqui da cabeça do úmero. Os movimentos, a parte mais ampla da movimentação do membro superior acontece realmente nesta articulação. Acho que tem alguém chamando aqui. Peraí. Tá travando muito? Natasha falou que tá travando. Tá, pessoal, eu vou fazer o seguinte, então, Luma, eu vou parar aqui e eu vou mudar de cômodo aqui em casa, tá? Eu vou ficar bem do ladinho do modem e aí eu acho que isso vai parar de acontecer. Pode ser? Então, só um minutinho Pode, aqui, tranquilo. pessoal.
Bom, e alguém me veio ouvir? Tá dando pra ouvir, filho. Tá dando sim. Espera que travou. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, agora sim. Beleza. Agora eu também fechei e abri de novo. Estão visualizando aí? Sim. Fechou. Acho que agora vai. Então, pessoal, eu não sei em que momento estava travando muito, mas a gente vai discutir sobre a condição do ombro, então a gente precisa discutir aqui as articulações adjacentes também, tá? Então, quando eu estava discutindo aqui com vocês sobre a articulação glenomeral, eu estou trazendo a importância da gente entender que o movimento do ombro, né, ele não acontece unicamente nesta articulação. A gente tem a soma, né, quanto maior a amplitude dos movimentos, principalmente os movimentos overheads, né, que são os movimentos acima de 90 graus, acima do nível da cabeça, quanto maior a amplitude, mais envolvimento a gente tem de articulações adjacentes à articulação glenomeral. Então, de modo geral, quando a gente pensa no símbolo da articulação do ombro, a gente está discutindo aqui 4 articulações distintas que interagem entre si para que esses movimentos aconteçam, certo? Então, a gente tem, primariamente, né, a mais importante, com certeza, e a que oferece maior amplitude de liberdade, né, é realmente a glenomeral, mas a gente também tem a articulação acromioclavicular, que é essa aqui, né? Que é a união da região mais lateral da clavícula em relação ao acrômio, que é um acidente ósseo da escápula. Anteriormente, a gente tem a articulação externoclavicular, que é essa aqui, onde eu estou apontando agora, e a gente tem uma articulação falsa, né? Que é a articulação escápulo-torácica. É uma articulação falsa, pessoal, porque o contato entre essas estruturas não é um contato ósseo, né? É um contato de tecidos moles, tá? A gente tem ali muitos músculos que se envolvem em relação ao gradil costal e a parte anterior da escápula. Por isso que a gente considera essa uma articulação do tipo falsa. E aí, é importante a gente lembrar que numa posição neutra, né, do corpo, que é a partir destas posições que a gente começa a fazer as mensurações da amplitude de movimento, a partir do neutro, a gente tem algumas características importantes para levar em consideração. Então, observando aqui, né, uma vista transversal, né, do topo, a gente está observando a escápula aqui, posteriormente ao gradil costal. A escápula, ela não tem um posicionamento neutro anteroposterior puro, né? Então a gente observa que ela tem uma inclinação no ângulo escapular de cerca de 30 a 35 graus no gradil. Então ela fica inclinada em relação ao gradil. E paralela à escápula, na região anterior aqui do cíngulo do ombro, a gente tem a clavícula que também fica num posicionamento angulado, né? Ela não fica exatamente reta, ela fica aqui oblíqua, cerca de 20 graus para anterior, tá? Então, essas características estruturais, né, elas oferecem para a gente muitas informações importantes em relação ao símbolo. A mesma coisa, pessoal, a gente tem para o húmero. Quando a gente observa o osso numa posição neutra na articulação, ele não está anteroposterior, posicionado de forma anteroposterior, em que sua faceta anterior esteja toda voltada para frente, né? Na verdade, não. O húmero ele é um pouquinho retrovertido. Então, quando a gente observa
o posicionamento do braço em neutro, a gente tem que considerar que aquele húmero, ele não está posicionado numa vista anteroposterior pura, né? Ele tem ali 30 graus de retroversão. Então, a cabeça dele, ela olha para trás em relação à cavidade glenoide, tá? Então, quando a gente divide as 4 articulações diferentes desse símbolo, né? Dessa avaliação dessa estrutura que é o ombro, a gente vai considerar aqui as articulações que estão relacionadas à clavícula, certo? Então, a gente tem a acromioclavicular e a esternoclavicular. Lembrando, pessoal, que durante os movimentos do ombro, a gente tem uma participação muito significativa da clavícula, principalmente o movimento dela de elevação, né? Que é quando a região aqui mais próxima do acrômio, ela se direciona, se superioriza em relação à região mais próxima do externo. Só que uma característica muito importante que a gente tem que considerar quando a gente fala das duas articulações que estão relacionadas à clavícula é que na articulação acromioclavicular, os movimentos que acontecem são movimentos extremamente sutis, tá? De modo geral, pessoal, essa articulação pequena aqui, ela vai mais acompanhar, na tentativa de acompanhar os movimentos do ombro, né, dando ali condições de ajuste fino, do que realmente fazer grandes deslizamentos ou grandes translações para que o movimento aconteça. Quando a gente pensa no movimento amplo que acontece na clavícula, a gente considera que essa articulação aqui, a esternoclavicular, é ela que oferece a maior quantidade, né, em graus ali, de movimentação, de mobilidade para que essa clavícula se movimente, tá? Então, aqui, ó, onde eu estou agora com a seta, na região mais medial da clavícula em relação ao externo, é onde a gente observa a maior amplitude de movimento, a maior mobilidade dos movimentos relacionados à clavícula. Nessa região do acrômio, os movimentos eles são extremamente sutis, tá? Então, pessoal, de modo geral, né, a gente talvez tenha em mente que a clavícula faz pouquíssimos movimentos e que são principalmente movimentos de elevação e depressão, quando na verdade não. A clavícula ela tem movimento nos seus 3 planos. Então, ela faz elevação e depressão, ela protrai e retrai, ou seja, ela se anterioriza no plano transverso, certo? Que é esse movimento de protrair o ombro realmente. Ela retrai, né? Então ela se posterioriza no plano transverso e ela tem um movimento de rotação em relação ao próprio eixo. O que representa isso? Não sei se vocês estão conseguindo me visualizar aí na câmera, mas quando eu faço o movimento de ADM aqui, de abdução ou flexão, quando o movimento está já numa posição, numa condição, né, mais overhead, então acima do nível da cabeça, quanto maior a amplitude aqui, maior a rotação da minha clavícula para posterior. Então, ela literalmente, no próprio eixo dela, ela vai se posicionar rodando posteriormente, tá? Isso acontece principalmente no final aqui do arco de movimento. Depois eu posso disponibilizar para vocês esses slides para vocês terem os valores de referência, né? Então, de modo geral, pessoal, e falar sobre a amplitude tem muito a ver com o que a gente vai discutir na questão, vocês vão visualizar quando a gente chegar lá, a gente tem alguns números de normalidade em relação a esses movimentos, né? Eu fiquei até bem surpresa de ver a solicitação de detalhes da questão, assim, em relação aos graus. Eu só vi aqui que alguém chamou. Eu vou falar aqui, Vitória, mas esse em torno de 40, 50, você está perguntando do movimento da clavícula, é isso? Porque a gente tem angulações diferentes dependendo do movimento que a gente está discutindo. De rotação, você vai observar quando eu entregar aqui para vocês o material, mas a rotação que ela faz é até 35 graus para posterior, tá? No próprio eixo, ou seja, ela está assim, certo? No nosso posicionado anteriormente aqui ao tronco, ela vai rodar olhando para posterior mesmo. Então, a parte que vocês observam anterior ao corpo de vocês vai olhar para o topo, no final do arco de movimento, tá? É essa rotação que a gente está falando. No próprio eixo dela, ela vai rodar para posterior, cerca de 20, 35 graus. Tudo bem? Entendeu isso?
Beleza. Então, pessoal, aqui estão os valores de referências para vocês, tá? Como eu estava falando, né, é muito específico a angulação que eles solicitam na questão. E aí a gente tem que ficar muito alerta, assim, porque a gente exclui, né, a alternativa exatamente observando as angulações que estão descritas. Então, a amplitude máxima aqui, pensando no movimento de elevação da clavícula e depressão da clavícula, que seria esse movimento aqui, né? Então, aqui é como se a gente estivesse com a articulação externo-clavicular, ela que movimenta, lembra disso, tá? A cromio-clavicular vai mexer pouco, mas ela seria a referência, e a gente vai sempre observar o movimento de acordo com o que a extremidade mais lateral da clavícula elevou, né, superiorizou ou deprimiu, tá? Então, pessoal, quando a gente pensa nos movimentos aqui, nos padrões de normalidade de amplitude de movimento, a gente vai ter uma elevação de cerca de 40 a 45 graus, o máximo da elevação da clavícula, e uma depressão de 10 graus, tá? Esses são os limites mais extremos que a gente pode encontrar. Quando a gente pensa em protração e retração da clavícula, que seria exatamente o movimento de protração do ombro e de retração do ombro, a gente pensa em um movimento que varia de 15 a 30 graus, independente se a gente está falando de uma protração ou de uma retração. Tudo bem? Então, para frente ou para trás, essa inclinação da clavícula, que a gente vai chamar de protração e retração, ela vai percorrer aí uma amplitude de cerca de 15, 30 graus. Pessoal, vocês só me respondem se vocês conseguem me visualizar também? Por favor. Conseguimos. Fechou. Senão eu tô aqui, né, fazendo vários movimentos. Mas, beleza. Não, consegue. Do lado da tela mostrando. Beleza, tá ótimo. E aí, por fim, pessoal, a gente tem exatamente a amplitude de movimento da rotação no próprio eixo do osso, que foi a pergunta, né, feita agora. Então, a gente tem que lembrar que ela vai rodar somente para posterior, tá? Então, quando eu estou levantando o meu braço, a minha clavícula, ela começa a olhar para cima, o corpo como um todo, e essa rotação no próprio eixo para posterior, ela chega até 35 graus, quanto maior for a amplitude de movimento desse meu braço, tá? Aqui nesse colchete azul, até deixei para vocês a informação que a gente já discutiu também, né? Que é importante a gente entender os movimentos da clavícula, pensando na artrocinemática do ombro, mas que a gente tem que considerar as diferenças, tá? Acromioclavicular, movimentos muito sutis, praticamente só acompanham o movimento do ombro. E a maior mobilidade desse osso está na articulação externo-clavicular. A terceira articulação que a gente vai discutir sobre o símbolo do ombro é exatamente a articulação glenomeral. Pessoal, a gente aprende que a articulação glenomeral é uma articulação bola-soquete, né? E como o quadril, mas extremamente diferente do quadril. Por quê? Quando a gente pensa, faz a analogia em relação ao quadril, a gente tem uma articulação bola-soquete que, estruturalmente falando, pensando nos componentes ósseos, é uma articulação extremamente estável. A articulação glenomeral é uma articulação bola-soquete, mas pensando nos seus componentes estruturais ósseos, é uma articulação extremamente instável. Extremamente instável. Por quê? A principal característica de estabilidade da articulação glenomeral, ela é dada pelos tecidos moles adjacentes a ela, né? A esta articulação, que é cápsula, ligamento e os componentes dinâmicos, que são os músculos, principalmente os músculos do manguito rotador, tá? Então, a gente tem uma articulação extremamente móvel, né? A mais móvel do nosso corpo, que faz amplitudes de movimento extremas, mas que quando a gente pensa na sua condição estrutural, é uma articulação extremamente livre, solta e instável, né? Se a gente tem integridade das condições dos tecidos moles relacionados a essa articulação, a gente tem uma boa estabilidade. Isso está relacionado à cápsula e ligamento e à força dos músculos do manguito. Se a gente parar para lembrar, quando a gente pensa no manguito, né, a gente tem um húmero, que a cabeça do húmero ela é totalmente revestida por manguito, pelos quatro tendões do manguito, tanto anteriormente quanto posteriormente. Essa é a principal estabilidade dinâmica
dessa articulação. Depois vem cápsula, ligamento, que também segura ali a articulação de forma direta, tá? Então, essa é a terceira articulação que a gente está discutindo, a mais importante, né, que é a articulação glenomeral. E por fim, pessoal, a gente tem que, para terminar, assim, de discutir a parte do cíngulo do ombro, a gente tem que falar da articulação falsa, que é a articulação escápulo-torácica. De modo geral, essa articulação, ela tem os movimentos de elevação e depressão, tá? Então, ela desliza superiormente e inferiormente em relação ao gradil costal. Ela faz os movimentos de protração e retração, que de modo geral, pessoal, a gente tem que imaginar da seguinte forma: a gente tem uma escápula que desliza para anterior ao tronco, né? Ou seja, ela contorna o gradil costal, esse é o movimento de protração. E quando a gente pensa na retração, ela contorna para posterior o gradil costal. Então é como se ela rodasse ao redor do gradil costal. Esses são os movimentos de protração e retração. E a gente tem os movimentos de rotação, que a gente fala rotação para cima. Então é como se o ângulo inferior, aqui estaria o topo do osso, né, a espinha da escápula, e aqui seria o ângulo inferior. A rotação para cima, pessoal, é quando o ângulo inferior ele aponta para cima, tá? Então a referência é exatamente o ângulo inferior. Se ele migra para a lateral e ele vai subir, superiorizar, então é uma rotação para cima. Se ele vai fazer um movimento oposto, é uma rotação para baixo, tá? Então, no geral, a escápula no gradil costal faz superiorização e inferiorização, ou elevação e depressão, faz protração e retração, certo? Que é o deslizamento para anterior e para posterior no gradil costal, e faz as rotações para cima, que é quando o ângulo inferior lateraliza, e para baixo, que é quando o ângulo inferior medializa. Tudo bem? Então, esses são os movimentos que acontecem nessa articulação falsa, que é a articulação escápulo-torácica. Aí, qual é o momento que a gente soma, né, os movimentos que acontecem na escápula torácica com os movimentos das outras três articulações para entender realmente a condição do movimento amplo de abdução e flexão da articulação do ombro. Então, pessoal, quanto maior a magnitude do movimento, quanto maior a amplitude de movimento, mais articulações adjacentes a gente está somando a este movimento. É a mesma coisa para a escápula. Se a gente está falando de um movimento baixo de abdução, nos primeiros graus ali, 30, 60 graus, a gente tem um movimento extremamente mínimo escapular. Quando a gente fala de um movimento amplo, quanto mais amplo esse movimento for, principalmente quando a gente fala de um movimento acima de 90 graus, maior atividade, maior movimentação escapular a gente vai identificar, tá? Porque passando de 90 graus, a gente tem que observar já acontecer a rotação lateral da escápula no gradil costal. Tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês em destaque aqui embaixo, né, o padrão de normalidade do movimento escapular. Então, de modo geral, numa amplitude máxima da glenomeral, né, numa amplitude máxima de abdução ou flexão do ombro, a gente vai encontrar uma rotação para cima de 60 graus da escápula no gradil costal. Esse seria um padrão de normalidade para o movimento escapular. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Fechou. Aí eu coloquei essa outra imagem aqui que é para a gente observar exatamente o conjunto de movimentos que acontecem, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui seria esternoclavicular. Quando a gente está rodando a escápula para cima, a gente está observando o movimento de elevação da clavícula em relação ao externo, né? E essa rotação acontece aqui, né? Acontece na esternoclavicular. E aí a gente tem um movimento muito mínimo e muito sutil lá na acromioclavicular, como a gente falou anteriormente. E aí a gente está cada vez mais próximo aqui de chegar na questão, tá, pessoal? Quando a gente pensa no símbolo, de modo geral, a gente vai somar, né, o que cada articulação faz e o que a gente considera de cada uma dessas articulações, tá? Então, pessoal, na escápula, no gradil costal, a gente tem até 60 graus. Da articulação glenomeral, a gente tem 180.
quando a gente pensa na relação da glenomeral com a escápula, que essa, se vocês forem questionados, né, em relação à artrocinemática da articulação do ombro, muito provavelmente essa questão pode estar relacionada à relação da articulação glenomeral com a escápula torácica, porque são as articulações primárias do movimento de elevação do braço, né? Então, o que a gente vai considerar aqui? Se a gente tem 180 graus, que é o total de movimento, né, na articulação do ombro, para os movimentos overheads aqui completos de flexão ou de abdução, a gente tem atuando ali cerca de 60 graus da articulação, 60 graus de auxílio da articulação escapulotorácica, tá? E aí, como que a gente considera que esse movimento ele começa a entrar com uma característica mais forte, né? A partir de 90 graus, então até se vocês testarem aí o movimento de abdução de vocês vão observar, tentem segurar na borda lateral aí da escápula, quando vocês começam a fazer o movimento de abdução, vocês vão observar que a escápula ela vai começar a empurrar a mão de vocês a partir dos 90 graus. Então, é a partir dos 90 que a gente vai considerar a relação de auxílio da escápula torácica para o movimento da articulação do ombro, tá? E aí, quando eu fui dar uma lida lá no Magui, que é a referência que eles solicitam para vocês, né? Então, pessoal, de modo geral, assim, quando a gente presta uma prova de residência, a gente lida com um problema que ele é muito complicado. Por quê? Normalmente essas questões elas vêm de bancos de questão, né? De bancos de questões. E aí acontece um sorteio e aí eles formam uma prova. A gente nunca sabe quanto tempo tem esse banco de questões, né? Se são questões relativamente recentes, se são questões relativamente antigas. O que a gente entende é que, infelizmente, a gente vive uma condição de mudança de nomenclatura e de mudança considerações muito significativas com o passar do tempo, né? E isso acontece para tudo, inclusive para a biomecânica também. Então, eu estava lendo a questão e foi difícil encontrar a referência que eles gostariam que vocês considerassem. Por que eu estou falando isso? A gente já discutiu aqui, né, em relação a todas as articulações juntas. Quando eu leio o Newman, que, na minha opinião, é o melhor livro de cinesiologia e o mais atualizado, ele não divide em fases específicas. Quando eu li o Magui, ele também não dividiu em fases específicas. E aí eu fui procurando Rockwood, fui procurando outros para tentar identificar a forma com que eles estavam solicitando. Então, eu acho que é muito importante vocês treinarem principalmente um raciocínio lógico, de fato. Porque, às vezes, considerar o que o enunciado pede e as alternativas, né, pode confundir um pouco vocês em relação à prova. Então, vamos lá. Eu expliquei tudo isso aqui para vocês, né, anteriormente, de toda a biomecânica desses movimentos articulares. E aí eu encontrei a referência que eles solicitavam ali em relação às fases, tá? Então, pessoal, eles dividem a a nomenclatura divide em 3 fases diferentes toda essa mecânica que a gente conversou agora, tá? Na fase 1, então pensem assim, a fase 1 é o início do movimento do símbolo do ombro. Então, na fase 1, a gente tem uma abdução da articulação glenomeral de até 30 graus, então é uma abdução curta. O movimento da escápula, lembrem-se disso, tá? É muito sutil, né? Porque ela só vai entrar a partir de 90, mais significativo. E a elevação da clavícula, para que esse movimento mínimo aconteça, ela alcança até 15 graus, tá? Na segunda fase, pessoal, dos movimentos, a gente já vai aumentar a amplitude aqui. Então, na segunda fase, a gente considera uma abdução a partir de 40 graus da articulação glenomeral. Nessa condição, até os 60 aqui, a gente já tem uma rotação escapular um pouco mais ampla. E a clavícula, ela tem uma elevação de cerca de 30, 36 graus, bastante já, né? Ela já se eleva consideravelmente. Lembra que o topo, no máximo do movimento, ela vai só até 50, tá? Então, numa fase média aí, né, que seria a fase 2, que vai de 40 até 60 graus de abdução, um pouco antes aqui dos 90, a gente já tem uma elevação da clavícula de cerca de 30, 35 graus. E na última fase,
a gente tem um número com abdução a partir de 60 graus. E aí, uma questão importante também de vocês considerarem. No final do arco de movimento, aqui, né, de qualquer movimento, abdução ou a flexão, para que esse movimento ele aconteça integralmente, a gente sempre solicita que o paciente ele suba com a mão assim no final, tá? Então, no final aqui, a gente vai solicitar para o paciente uma rotação externa do úmero, que é para você ter um encaixe mais preciso da articulação no final do movimento. Então, aqui ele já começa a considerar exatamente isso. Ó. Na fase 3, a gente tem uma abdução a partir de 60 graus, e indo ali, né, para uma rotação lateral do úmero, que seria a palma da mão para cima, para você alcançar o final do arco de movimento com a articulação mais encaixada. A escápula ela vai partir da rotação a partir de 30 graus e vai elevar até os 60, tá? E a clavícula vai fazer a sua elevação máxima para que aconteça o final do arco de movimento. Tudo bem aqui? Agora a gente vai para a questão. Então, eu tentei explicar tudo isso do símbolo do ombro, exatamente para a gente chegar aqui na questão. Um raciocínio que eu tive também, pessoal, quando estava montando a aula de vocês, é que a gente considera, né, as questões como um guia, né, essas questões de provas passadas, só que é sempre importante a gente tentar extravasar um pouco mais o assunto, né, porque como é uma questão de sorteio, e as provas elas são sempre diferentes, então é importante a gente discutir especificamente o tema que está sendo abordado na questão, mas tentar sempre abrir um pouco mais o leque, porque a gente nunca sabe o teor da questão que vai vir em relação a isso. Provavelmente vai ser diferente dessa, né? Então por isso que eu tentei trazer também um pouco mais aumentado o tema, tá? Então, eu vou ler aqui a questão junto com vocês e eu vou pedir para vocês tentarem arriscar em algum tipo de resposta no chat mesmo, só para a gente ver o que vocês estão considerando, tá? Então, eu vou ler de forma explicada a questão e aí a gente vai discutindo junto. Então, pessoal, durante a avaliação do símbolo do membro superior, é de suma importância observar o ritmo escapulomeral do complexo do ombro, que é aquela articulação falsa que a gente discutiu aqui, que apresenta uma relação de 2:1 do movimento do húmero em relação ao movimento da escápula. O que é, pessoal, esse movimento 2:1? Quando o ombro está, quando a gente está fazendo o movimento da glenomeral, né, a partir de uma certa amplitude, quando a escápula começa a se movimentar, lembrem-se que a amplitude maior ela é dada realmente pela glenomeral. Mas para cada 2 ângulos, 2 graus de amplitude da glenomeral, a gente tem o auxílio de 1 grau de amplitude da escápula no gradil costal para que esse movimento aconteça até o final, tá? Então, é essa relação 2:1. A cada 2 graus da articulação glenomeral, a gente tem 1 grau da articulação escápulo-torácica para que esse movimento aconteça. Continuando aqui. Então, o ritmo escapulomeral ele pode ser dividido em 3 fases relativas ao movimento do húmero, escápula e clavícula, que foram os movimentos que a gente discutiu aqui agora. Qual das alternativas abaixo apresenta a relação correta referente à segunda fase? Pessoal, com certeza, lá na hora, vocês não vão se lembrar, porque isso é muito decorar, né? Qual a amplitude exata de cada articulação em cada uma das 3 fases. Vocês não vão. Qual é a minha recomendação em relação a isso? Tentem se lembrar que a fase 1 está relacionada ao início do movimento, até 30 graus de abdução. A fase 2 está relacionada à metade do arco de movimento, certo? Até uns 60, 90 graus de abdução. E só a última fase que a gente vai ter o movimento mais amplo aqui, dos movimentos overheads, né? Que é o final do arco de movimento. Então, tentem pensar exatamente nisso, assim. Fase 1, início do movimento, fase 2, fase média do movimento, e a fase 3, a última fase do movimento. E aí, deem uma lida aí nas alternativas, e aí a gente vou ver aqui o que vocês vão considerar. Vou dar um minutinho para vocês lerem. E aí, tentem ir jogando lá no chat qualquer uma das alternativas a que vocês acham que seja a correta.
E aí, pessoal? Eu iria na B também. B? Vocês estão respondendo aqui no chat? Deixa eu ver aqui. A maioria A ou B, né? Bom, em relação ao Beleza. raciocínio, né, que você explicou da divisão, a gente iria na B. Tá. Pessoal, a maioria de vocês falaram entre A e B, né? E aí eu vou tentar. Ó, a resposta correta é A. E aí eu vou tentar. Vamos tentar não deixar a prova enganar a gente, né? Então, ó, a gente está falando da segunda fase, né? Do movimento de abdução ou movimento de flexão. Na segunda fase, a gente tem uma amplitude média, a partir de 30 graus. Então, eu já de cara ficaria entre, pensando no primeiro movimento, né? Que é o de abdução, eu ficaria entre A, B e E, né? 30 graus de abdução, 40, 60, seria a fase média do movimento. Mas qual que é a grande sacada aqui da questão, né? Quando a gente observa, por exemplo, a B ela fala com rotação lateral de 90 graus do úmero. Lembra que a rotação lateral ela vai a partir dos 90 de abdução só, que é quando a gente precisa que o paciente vire o braço aqui em cima para ele encaixar a articulação. No início do arco de movimento, o paciente realmente faz com a palma da mão voltada para frente, tá? Que é um movimento mais baixo aqui. Ele só vai precisar ir rodando, né, o braço para a lateral a partir de 90 graus, que é para você ter o encaixe da articulação no final. Então, por esse motivo, eu excluiria a B, exatamente por conta disso aqui. Os 90 graus de rotação lateral do úmero. Lateral do úmero ainda tem essa. Tami, tá travando aqui. Tami, tá ouvindo? Tô travando. Oi, pessoal. Caiu de novo, Oi. né? Aham. Mas até Tudo que aí bem. tava tudo certo? Tava tudo certo. Sem travar e tal. Tava travando a explicação que você começou a falar depois da rotação lateral, e aí começou a travar bastante. Tá. Mas, pessoal, tudo bem essa questão? Foi? Sim. Beleza. Vou compartilhar aqui. Pessoal, para terminar essa parte da articulação, vou deixar aqui para vocês, depois eu posso até compartilhar. Esse é um artigo que a gente consegue entender de forma muito rápida, assim,
as condições dos movimentos da articulação do ombro, principalmente quando a gente pensa relacionado à condição dinâmica, tá? A atividade dos músculos, que tem toda uma característica especial também, que acho que vale a pena vocês darem uma lida, tá? Em relação a isso. Então, esse é um artigo do Kevin Wilk, do Rafael Escamilá, muito resumido em relação à articulação no ombro, então eu vou depois oferecer para vocês, eu mando o PDF para vocês darem uma lida em relação a isso, tá? Talvez ajude também aí o raciocínio. A próxima questão, pessoal, a gente vai falar sobre instabilidade. Agora, como a gente já deu a introdução bem forte em relação ao ombro, vai ser tudo muito mais fácil, mais rápido em relação às próximas questões, tá? A próxima questão que a gente vai discutir é sobre instabilidade. Quando a gente pensa em instabilidade, a gente já discutiu aqui, né, quando a gente fez a analogia da articulação do ombro em relação à articulação do quadril, a instabilidade ela é gerada, né, exatamente nessa região da articulação glenomeral, e a gente tem que lembrar dos principais movimentos que essa articulação oferece para o movimento do ombro, porque é principalmente o movimento combinado de flexão de a exposição da cabeça do húmero para anterior, né? Esse posicionamento aqui é o posicionamento de maior instabilidade da articulação, de maior vulnerabilidade da articulação glenomeral. Eu acho que isso vocês devem se lembrar facilmente, né? Porque a maioria dos pacientes, eles luxam nesse movimento aqui de rotação externa exagerada, com esse posicionamento de flexão de ombro. Então, quando a gente discute, e eu vi que tem algumas questões relacionadas a testes, eu acho importante a gente falar de alguns testes especiais que estão relacionados a essa condição de luxação da articulação glenomeral. A gente tem esse teste anterior de deslizamento, né? Que ele vai ver, o paciente está em decúbito dorsal, aqui, tá? O fisioterapeuta, né, o clínico, ele coloca o posicionamento do braço exatamente aquele posicionamento de maior vulnerabilidade, sustentando com a mão a articulação glenomeral. Quando ele tira a mão da articulação, se ele observar um solavanco do húmero em relação à glenoide, então ele observou que quando ele soltou o húmero ele superiorizou. Esse é um teste positivo para instabilidade da articulação glenomeral, tá? Um outro teste muito famoso que talvez possa ser solicitado para vocês é o teste do sulco, né? Que é o sinal do sulco, que é quando a gente faz um movimento, aqui no clínico ele está inferiorizando a articulação do cotovelo do paciente, e esse teste ele é positivo quando na articulação glenomeral a gente observa um gap, né? Um buraco entre o acrômio e o húmero. E aí, o que está acontecendo aqui? O clínico puxou para baixo e a cápsula está tão frouxa e tão instável, né? Que a gente observa ali o gap entre essas duas estruturas ósseas. Isso é um sinal também de instabilidade. E a gente tem o teste de apreensão, que a gente coloca o paciente no posicionamento. Esse teste aí, o ideal seria o paciente que está sendo avaliado olhar em direção ao mesmo braço que o clínico está segurando, tá? Então, o fisioterapeuta, ele coloca o posicionamento do braço na vulnerabilidade, né, que é o movimento que luxa, com muita cautela, e aí o paciente, ele vai olhar para o mesmo lado, e o fisioterapeuta, ele vai, na verdade, só observar a apreensão do paciente. Então, é um teste muito de sinal clínico relacionado à expressão que o paciente for te responder ali mediante esse movimento, para você observar se o paciente ele fica apreensivo em relação ao posicionamento. Quando o paciente fica apreensivo, então ele faz aquela cara de medo, de susto, ou ele tem fobia de ficar nessa posição, o teste é positivo, tá? E aí essa daqui é a questão, eu vou ler junto com vocês de novo. Então, a articulação glenomeral, ela é a mais móvel do corpo humano, mas devido à sua inerente falta de estabilidade estrutural, é também a mais suscetível à instabilidade. Tudo que a gente já discutiu até esse momento, né? O posicionamento da escápula e os movimentos mais comuns realizados no cotidiano das pessoas tornam esta articulação sujeita principalmente às luxações anteriores. Esse movimento aqui.
Nos casos ocorridos por traumas, a indicação mais comum é a cirurgia artroscópica de capsuloplastia anterior do ombro. No pós-operatório, até 3 semanas, o fisioterapeuta deve iniciar a mobilização passiva precoce para restaurar a amplitude de movimento, evitando realizar, aí tá aí as opções de resposta. Então, vou ler com vocês na sequência aqui, tá? Então, opção A, rotação medial maior que 45 graus, que seria esse movimento aqui, ou, na posição neutra, esse movimento aqui. Então, vão pensando aí, isso daqui é arriscado para articulação? Flexão do ombro de 90 graus, esse movimento aqui, né? Isso aqui. Rotação lateral do ombro até 20 graus, então o paciente pode estar com a mão para baixo aqui, ó, eu já fiz a minha rotação. Meu ombro já está, minha mão já está posicionada 20 graus, voltado para a lateral. Essa é a opção C. A D é uma rotação lateral com abdução em 90 graus. E a E é uma elevação, depressão, protração e retração da escápula, que seria esse movimento, ele é, na verdade, um movimento dinâmico que acontece só lá atrás no gradil costal, né? Então, dessas opções, coloquem aí no chat o que vocês considerariam, tá? Mas, assim, de modo bem geral, né, observando essa questão, é uma questão extremamente simples, né? Porque se você entende que a maior vulnerabilidade do ombro está aqui, está nessa posição, claro que o movimento primário que tem que ser evitado é o movimento de vulnerabilidade do húmero, uma vez que a cirurgia está recente, certo? E aí, a gente considera como a resposta correta o movimento de rotação lateral com abdução do ombro aqui, nesse posicionamento em que a cabeça do húmero fica extremamente vulnerável, porque a gente tem pouquíssima cobertura aqui e o húmero já está numa posição suscetível à luxação. Tudo bem para vocês essa questão, pessoal? Tudo. Beleza. E aí, eu só coloquei para vocês aqui, né, um adendo. O que é a cirurgia artroscópica de capsuloplastia, né? Então, vamos pensar assim, pessoal, quando a gente tem uma instabilidade na articulação do ombro, os tecidos eles ficam extremamente frouxos e a articulação fica extremamente vulnerável. Qual que é a cirurgia de reparo para isso? Essa cirurgia artroscópica de capsuloplastia é quando o médico ele vai lá, ele diminui a cápsula desse paciente, ele corta um pedaço da cápsula para a cápsula ficar mais curta, tá? E ele prende através desses parafusos aqui na cavidade glenoide para que a cápsula fique com uma maior resistência tecidual. Como ela está muito frouxa, a gente vai lá, diminui ela para ela tirar essa condição de muita frouxidão da articulação, tá? Essa é a cirurgia que eles deram aí na questão. A gente pode observar essa cirurgia, às vezes, com um pedacinho de osso na região anterior, que é o que a gente chama de bancar ósseo. Então, ou a cápsula ela é diminuída só, ou, além da diminuição, eles colocam um bancar ósseo na região anterior da glenoide, que é para o húmero bater no osso e não luxar. Isso chama cirurgia de Latarjet, que é uma cirurgia bem famosa, assim, da articulação do ombro, tá? Então, só para inteirar vocês aí na questão como um todo. A próxima questão que a gente vai discutir, pessoal, é sobre capsulite adesiva. Quando a gente fala de capsulite adesiva, o que a gente tem que lembrar? Não tem uma causa específica, ela é idiopática, então a gente nunca vai entender exatamente qual o real motivo para aquilo estar acontecendo. E, de modo geral, o que é a capsulite adesiva? De novo, a gente está falando da cápsula. Essa cápsula ela vai, por algum motivo, inflamar, ela vai criar uma condição de produção fibroblástica grande e ela vai colabar ali nas estruturas ósseas e vai restringir o movimento do paciente, que é o famoso ombro congelado. A gente tem autores que dividem em 4 estágios e a gente tem autores que dividem em 3 estágios, tá? Eu coloquei os dois aqui para vocês terem como referência. Mas, vamos lá. Eu vou ler, na verdade, esse segundo autor aqui, tá? Eu vou falar a diferença em relação ao outro, que é muito pequena. Mas, de modo geral, pessoal, essa patologia, ela começa envolvendo, né, um processo inflamatório ativo que gera bastante dor. Lembra que toda dor inflamatória
quando a gente tem um grau de irritabilidade alto, ou seja, se a inflamação está ativa, essa dor, ela é ativa, tá? Então, a gente tem um processo inflamatório ativo nessa fase. A gente tem a dor capsular, principalmente nos movimentos mais súbitos da articulação do ombro. E aqui o paciente ele ainda consegue movimentar, ele tem uma ADM restrita, mas ele ainda possui uma condição ali de movimento articular. Quando ele evolui de fase, e pensa assim, pessoal, a capsulite adesiva é uma patologia que ela sempre evolui as fases e depois ela descongela. Mas o quadro clínico do paciente ele é meio que igual para todos, tá? O paciente começa com inflamação, depois ele vem para essa segunda fase, que além da inflamação a gente tem um aumento do tecido cicatricial acontecendo lá dentro, de tecido fibroblástico mesmo, restringindo essa articulação e aumentando a restrição da ADM. E depois a gente tem a terceira fase, que é o que a gente chama de uma fase mais crônica, que a gente diminui o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório na terceira fase, ele é diminuído, ele se resolve, só que a perda de função, ela tá lá, tá? Mas o paciente, ele passa a não sentir mais dor. Depois da terceira fase, a fase de cura é a fase do descongelamento, tá? Mas, recapitulando, fase 1, processo inflamatório insidioso, idiopático, acontece do nada, vem com muita dor, processo inflamatório ativo. No início, o paciente tem uma restrição pequena dos movimentos, mas ele já começa a apresentar restrição. No segundo, a gente tem inflamação ainda, tecido cicatricial, o que faz com que essa cápsula fique mais rígida, e o paciente vai diminuindo a amplitude de movimento, porque a fase vai aumentando e essa condição articular vai piorando. E na terceira fase a gente tem um processo crônico. Então, o processo inflamatório, o grau de irritabilidade, ele diminui, né, ele cessa, e o paciente, uma vez que o processo inflamatório diminui e cessa, o que a gente tem aqui? A resolução da dor também, né? Se você não tem uma condição com uma irritabilidade grande para essa articulação, você não vai ter dor mais. Só que a perda de função tá lá, tá? E aí depois, com o tratamento, a gente vem descongelando esse ombro. E aí, essa daqui é a questão, tá, pessoal? Ó, na capsulite retrátil, ocorre uma retração da cápsula da articulação do ombro. Essa cápsula, ela é frouxa, sim, para que aconteçam os movimentos, né? Em posição de repouso e apresenta um fundo de saco em sua porção inferior que permite os movimentos de abdução. Pessoal, esse fundo de saco significa que quando a gente está com a posição aqui neutra, a região mais frouxa da cápsula, ela vai estar sempre aqui embaixo. Por quê? Quando a gente começa a fazer um movimento de abdução, ó, esse saco aqui de baixo, ele vai se estender, ele vai se esticar, tensionar. Então, o fundo de saco é sempre realmente a região mais inferior da cápsula articular do ombro, tá? Então, é justamente o desaparecimento desse fundo de saco que irá limitar todos os movimentos, adotando a postura típica de ombro congelado. A clínica de tal patologia é dada por... Vamos ler as questões agora. Se vocês quiserem já também irem tentando responder, tá? A alternativa A é uma dor inflamatória, contínua, noturna e que não cede ao repouso. B, dor inflamatória, contínua, noturna e que cede ao repouso. C, dor de início brusco, onde se é possível observar um hematoma subcutâneo. A mobilidade articular passiva é normal e a ativa apresenta um déficit na flexão do cotovelo e do ombro. Deu uma viajada aí, né? D, dor de início brusco, observando um hematoma subcutâneo. A mobilidade articular ela é limitada para todos os movimentos, tanto ativos como passivos. Alguém me avisa aí o que vocês consideram mais como uma alternativa correta? A D. A D? Deixa eu ver aqui. Primeiro que Isso, assim, D. né? O pessoal também está considerando mais a D? Aí nas respostas? Eu e a Vitória respondemos. Tá. Pessoal, primeiro que olha que complicado que é responder uma questão como essa. Em que momento do enunciado ele fala
qual que é a fase que esse paciente está. Ele não fala a fase. Então, a gente tem que deduzir de acordo com o que tem mais características relacionadas à patologia, né? Então, eu vou começar de baixo para cima. Vocês consideraram a D, né? A dor de início brusco, observando um hematoma subcutâneo. Então, só nessa primeira frase, que tem na C e tem na D, eles falam de um hematoma subcutâneo. Hematoma, pessoal, a gente não vai visualizar na capsulite adesiva. Por quê? É uma inflamação capsular que restringe o tecido, tira a mobilidade do tecido, mas a gente não tem um derrame articular. A gente não tem uma lesão de vaso. Então, a gente não vai observar um hematoma subcutâneo, tá? Além disso, a gente não vai nem observar edema, por exemplo. Não tem edema, não tem aumento do volume ali do diâmetro dessa articulação. Não tem, porque acontece tudo lá dentro da cápsula, de forma bem restrita, e não extravasa para os outros tecidos, tá? Então tomem cuidado em relação a isso. Não tem hematoma para capsulite, não é um trauma, então não vai ter hematoma. Então eu descartaria essas duas questões de baixo, a C e a D, tá? Aí subindo, a gente tem então a A e a B, que é muito parecida, né? Dor inflamatória, contínua, noturna e que não cede ao repouso ou que cede ao repouso. Então vamos lá, pessoal, se ele está considerando que a gente tem uma dor musculoesquelética de característica inflamatória, o que a gente entende sobre isso? O grau de irritabilidade dessa condição, dessa inflamação, está alto, ou seja, o tecido está irritável. Quando a gente tem uma dor inflamatória, contínua e noturna, olha as características. Normalmente essa dor, ela não cede ao repouso, tá? Dor aguda, ativa, processo inflamatório ativa, uma dor que dói continuamente o tempo inteiro e que dói durante a noite, normalmente ela também dói ao repouso. Tá bom? Então a resposta correta aqui seria a A. Pensem sempre nesse sentido. Se a gente tem uma dor inflamatória ativa, essa dor, o grau de irritabilidade é alto. Então, essa dor normalmente ela dói o tempo inteiro, ela dói quando o indivíduo dorme e ela dói quando o paciente está parado também. Se dói quando está parado, dói em repouso. Quando está dormindo, né, dor noturna é dor em repouso. Tudo bem? Aí, nesse caso, qual seria a fase dessa descrição que eles deram? Então, Luana, é muito uma dedução. De verdade, é uma dedução. Por quê? Eu descartei as que estão abaixo pela característica do hematoma. A gente não tem hematoma subcutâneo porque não é um trauma, né? Então a gente tem que considerar o quê? Se a gente está entre A e B e a gente está considerando uma dor inflamatória contínua, a gente está considerando a pior condição de dor do paciente. Por quê? A fase 1 e a fase 2 têm a característica de um processo inflamatório ativo, certo? Quando a gente tem um processo inflamatório ativo, contínuo, com essas características que eles colocaram, os três primeiros pontos que eles descreveram, dor inflamatória, contínua e noturna, aí depois a gente tem ali, né, que cede ou não ao repouso, mas uma dor inflamatória contínua e noturna é uma dor que está muito irritável. Eu consideraria a segunda fase, que é a pior fase de dor, por essas três características. A outra característica é uma bela de uma pegadinha. Por quê? Se você tem uma dor inflamatória contínua e noturna, essa dor ela já dói ao repouso. Porque uma dor noturna, o paciente está deitado. Se o paciente tem dor para dormir, é porque a dor ela dói em repouso. Então ela não cede ao repouso. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida aí no chat? Vocês que estão olhando? Não, por enquanto não. Tá. Pessoal, eu vou levar até o final a aula, tá? Talvez a gente passe uns minutinhos. Eu tive os problemas também com a internet. Não sei se tudo bem para todo mundo. Se for atrapalhar o tempo de vocês, a gente pode marcar esse finalzinho em outro momento, não tem problema, tá? Mas eu vou dando continuidade aqui. E aí, quando eu vou dar o material para vocês, eu até coloquei aí para vocês ficarem atentos a isso, tá? Observarem o grau de irritabilidade do tecido músculo-esquelético que está sendo avaliado. Isso responde muita coisa, tá? Pessoal, a próxima questão, na verdade, é uma questão de neuro, mas eu deixei porque ela pode estar relacionada a uma lesão do plexo, então a gente vai discutir sobre ela. Então, a próxima lesão que vai estar
questão é uma lesão relacionada a uma lesão neural, tá? Aí, só para eu lembrar vocês, é importante a gente entender que a gente tem lesões neurais periféricas, certo? Que é o estrangulamento ou uma lesão, uma ruptura do nervo na periferia. E a gente tem lesões nervosas mais centrais, certo? Então, a gente tem essas duas características de lesão neural. As lesões radiculares, que são aquelas lesões que passam pelas compressões dos lumes ali dos canais vertebrais, elas são consideradas, chamadas como radiculopatia, tudo bem? Então, aquela dor na cervical, que é primariamente na cervical, mas que a gente tem uma característica de dermátomo ou miótomo para o membro inferior. Então, o paciente tem alteração sensitiva ou motora em dermátomo de C6, C7, C8 ou T1, ou C1, C2, né, aqui em cima, a gente entende que o paciente está dentro de um quadro de radiculopatia, certo? Então, a causa primária dessa dor não é a periferia. A causa primária dessa dor é a região vertebral. Tudo bem? E a gente também pode ter as lesões a nível periférico, certo? Então, a gente tem, eu coloquei aqui o plexo braquial para a gente recordar. Então, a gente tem os 3 feixes, né? O superior, o médio e o inferior. E aí, eles vão fazendo as suas ramificações até a região mais distal ali da mão, através dos principais nervos que passam, que, né, dão continuidade a essas estruturas. E aí, exatamente o que a gente discutiu agora, tá? As características de dermátomos e miótomos, elas correspondem às especificidades da lesão, né? Se a gente tem uma lesão lá na região do feixe, da saída da raiz nervosa, ou se a gente tem uma lesão que tem característica mais periférica, a gente vai sempre identificar através de avaliação de dermátomo e miótomo, tudo bem? E aí eu venho trazendo a questão para vocês. Também fiquei decepcionada com essa questão porque eu achei ela muito da confusa. E aí a gente vai entender junto, tá? Então, vou ler aqui o enunciado. Então, a gente tem uma paciente, Mara Regina, de 62 anos, que apresenta hemiparesia à direita, afasia de expressão, déficit sensorial e negligência unilateral após acidente vascular encefálico isquêmico. Então, é um paciente que teve um AVE, né? Paciente da neuro. Refere muita dor no ombro ao atingir 90 graus de abdução e entre o movimento de 60 e 90 graus de flexão. Então, 90 graus de abdução e entre o movimento de 60 a 90 graus de flexão, aqui na frente. Mas não apresenta subluxação de ombro. Subluxação de ombro, pessoal, poderia ser uma característica desse paciente por conta da hipotonia, né? O paciente perde força muscular, você perde os estabilizadores dinâmicos, o paciente da neuro, ele pode evoluir com uma instabilidade glenomeral por conta da ausência dos estabilizadores dinâmicos. Então, por isso que ele já deixou claro aí que não é uma subluxação. Na posição em pé, o paciente apresenta uma hiperextensão de joelho, uma flexão plantar do tornozelo e o talos varo, o que acentua a dificuldade da marcha. E aí, desse enunciado, a gente tem duas alternativas, duas questões diferentes, que é a 57, com base na descrição do joelho, do tornozelo e do pé, que acentuam a dificuldade da marcha, qual órtese poderá ser indicada para a Mara Regina, visando diminuir a dificuldade da marcha. Então, a gente tem aí as opções, né, que estão relacionadas ao nome das órteses aí, afo articulado, afo não articulada, supramaleolar, a órtese de reação do solo ou uma órtese para o pé. Pelo que eu entendi aqui, de acordo com o posicionamento, ele queria realmente melhorar a condição ali da hiperextensão do joelho, diminuir a condição de flexão plantar, né, do tornozelo e melhorar o posicionamento, principalmente do talos varo. Então, eu vou até falar a resposta aqui, o que ele considerou é uma órtese realmente para o pé, para estabilizar a articulação do tornozelo, tá? Quando a gente pensa nas outras opções aqui, essa de reação do solo é a de Codevilla, não sei se vocês lembram dela, que é aquela que quando a gente pisa, né, ela absorve um pouco de força e ajuda o paciente a fazer a dorsiflexão. Como a gente não apresentou um déficit de dorsiflexão aqui, não faria sentido escolher essa, que é a órtese de Codevilla. A supramaleolar, ela está superior aos maléolos. Não faz sentido também. O paciente tem um tornozelo que é varo, né? E as afos estão muito mais articulado, não articulado, estão muito mais relacionadas às características que envolvem o joelho, né? Então, a que eles considerariam a questão correta seria a órtese que vai
de encontro às condições do tornozelo. E aí a gente vem para a nossa questão do ombro, né? Qual é a razão da dor no ombro de Mara Regina? Voltando para o enunciado, a paciente refere muito a dor no ombro ao atingir 90 graus de abdução. Isso aqui. E ela também tem dor nos movimentos de flexão aqui na frente, entre 60 e 90 graus. Mas ela não tem subluxação. Qual que é o motivo da dor dela? Achei muito... Achei muito, assim, muito ausente as condições. Mas a gente consegue responder eliminando mesmo as alternativas que não tem nada a ver com a patologia do paciente. Então, quando a gente observa, pessoal, as alternativas, a gente tem diminuição do ritmo escapulomeral, síndrome do desfiladeiro, síndrome mão-ombro, tendinite do tríceps ou tendinite do supraespinhoso, que seria uma tendinopatia de Manguito ou uma tendinopatia do supra. Não sei o que vocês considerariam, tá? Mas a questão correta, a alternativa correta de resposta é a síndrome do desfiladeiro. Aí eu achei bem interessante isso, porque em nenhum momento eles falam em relação a uma característica de dor neuropática, né? O paciente sentir formigamento na mão, sentir que há ausência de sensibilidade ou de motricidade na mão. Então, é muito, muito difícil a gente considerar tão de imediatismo essa resposta, porque a gente não tem nenhuma característica da dor desse indivíduo. Só que o que a gente pode eliminar? O que tem a ver o paciente ter uma tendinopatia do tríceps? A dor teria que ser aqui, né? No cotovelo, na região posterior, que é a inserção do tríceps. Então, não tem como a gente responder isso. Tendinopatia do supra. O paciente ia sentir a partir de 90 graus, que é quando o supra é comprimido. Então, até 90 graus, a gente não tem uma condição ali de impacto na região do tendão do supra. Então, não teria como doer para ser esse tipo de patologia. Síndrome mão-ombro, sinceramente, não sei se existe. E diminuição do ritmo escapulomeral. O paciente ele tem dor para fazer esse arco de movimento, mas em nenhum momento está descrito que o movimento articular glenomeral está ou não, escapulomeral, está ou não preservado numa condição ativa ou passiva. Então, a gente não tem informação para falar que a resposta correta seria A. Então, por isso, eu consideraria também síndrome do desfiladeiro. Tudo bem? Tudo bem. E aí, só para vocês lembrarem um pouquinho, né, o desfiladeiro ele está bem entre a primeira costela e a clavícula, então todo esse feixe neural aqui ele é comprimido nessa região. Isso pode estar relacionado ao uso de muleta errado. Lembra, se o paciente apoia a axila muito na muleta, ele pode levar a essa condição. A gente pode estar falando de uma contratura muscular, de algum tecido envolvido nessa região, diminuição do espaço por uma elevação do grédio costal, da primeira costela. Então, tem várias características que podem levar a essa condição, tá? Aí eu trouxe para vocês terem, né? Porque eu lembro que na minha época caiu bastante, quando eu fiz as minhas especializações, as minhas provas, e o nome dos imobilizadores quando a gente pensa no trauma, tá, pessoal? A gente está chegando perto da última questão aqui. Então, só para vocês lembrarem, se recordarem, a gente tem alguns imobilizadores específicos para membro superior. Então, a gente tem o axilo-palmar, que é a tala gessada que vai desde aqui perto da axila até a região da mão. A gente tem a tóraco-braquial, que reveste todo o tronco do paciente, isolando e imobilizando a mão. A gente tem essa aqui embaixo, que é a pinça de confeiteiro, que é uma órtese mesmo, que é para fratura medial de úmero, tá? Ela envolve aqui só a região do braço. E a gente tem as luvas, né? Que são antebraquiopalmar, que é essa daqui que vocês estão vendo a primeira, e aí elas podem ser substituídas por órteses rígidas, né? Quando a gente tem fraturas mais específicas na mão, tá? Eu acho interessante vocês se recordarem, principalmente desses termos, assim, ó, tóraco-braquial, axilo-palmar, órtese de Sarmiento pode cair também, antebraquiopalmar, tá? O nome dos estabilizadores, eles são importantes para vocês não se perderem lá em uma questão de trauma, tá? Pessoal, a questão que a gente vai discutir agora, ela fala de tratamento traumato-ortopédico, tá?
E a gente vai discutir um paciente que tem diminuição da amplitude de movimento, e aí como que a gente pode fazer para ganhar essa ADM desse paciente, tá? Então, uma das condições que a gente pode utilizar para esses indivíduos é a terapia manual, né? Então, a gente tem mobilização articular, a gente tem alongamento e a gente tem uma técnica chamada energia muscular. O que é a técnica chamada energia muscular? Acho que talvez vocês já conheçam, já tenham visto antes. É aquela técnica que a gente vai fazer com que o paciente faça uma contração isométrica forte e quando ele entrar em relaxamento, a gente vai usar o movimento oposto para ganhar ADM. Exemplo, eu quero ganhar a flexão do meu paciente aqui, tá? Quero ganhar a flexão do cotovelo. Ele perdeu no trauma, não tem essa ADM. A gente vai fazer uma contração dos antagonistas para você, quando o paciente entrar em relaxamento, você levar essa articulação para o movimento que você quer. Qual que é a fisiologia disso? Quando você faz essa contração isométrica máxima, então o paciente está lá fazendo força para extensão, que a gente está trabalhando o antagonista, ele vai fazer uma força máxima aqui de isometria. Quando ele entrar em relaxamento, essa musculatura ela vai sofrer uma pequena inibição. E é nessa inibição que a gente tenta ganhar o movimento articular, tá? Então você vai gerar uma contração forte para esse indivíduo, para os músculos antagonistas, para que quando ele entre numa condição de relaxamento, você venha rapidamente e tente forçar o movimento oposto, aproveitando a inibição desses músculos. Eu deixei aqui para vocês darem uma lida depois, a característica fisiológica mesmo dessa condição. Como o tempo está um pouquinho apertado, vocês podem observar as características com mais detalhes aqui nesse pedaço de texto, tá? E aí aqui a gente tem a última questão que a gente vai discutir. Então a gente tem um paciente que se acidentou e teve uma fratura supracondiliana do úmero, acima dos côndilos. Os côndilos estão aqui, então uma fratura mais ou menos nessa região. Ele ficou imobilizado por 60 dias e constatou-se a consolidação da fratura. Após a retirada da imobilização, o paciente apresentava uma diminuição grande de amplitude de movimento. A técnica em que o paciente contrai o músculo antagonista de forma isotônica, ou seja, ele está lá fazendo uma isometria forte para extensão, a gente quer ganhar flexão. Ele está fazendo uma isometria forte com os músculos antagonistas, a loja antagonista faz um movimento oposto, ou seja, uma isometria forte de extensão para ganhar flexão. Então, ele está lá. Então, a técnica em que o paciente contrai o músculo antagonista de forma isotônica contra a resistência do fisioterapeuta, posteriormente relaxando o antagonista enquanto o fisioterapeuta move passivamente este músculo até a amplitude máxima em que vai sentir a limitação do movimento. Essa técnica é conhecida como... Aí tem as 5 opções de resposta. A gente tem contrair e relaxar, manter-se relaxado com reversão lenta, manter-se relaxado com reversão rápida, contrair, relaxar com reversão lenta. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado porque facilmente, talvez muitos de vocês tenham pensado, eu colocaria contrair, relaxar, contrair, relaxar. Porém, ele está falando, né? O nome da técnica é conhecida como. A gente não está falando do nome, porque o nome dessa técnica é energia muscular, não é contrair e relaxar. Se nas alternativas posteriores ele vem explicando o que é feito, né? Então, contrair e relaxar, ou manter-se relaxado, ou manter-se relaxado com uma reversão lenta, ou seja, o terapeuta vem lentamente tentando ganhar, ou manter-se relaxado com uma reversão rápida do terapeuta, ou contrair e relaxar com reversão lenta. Ele vem explicando mais ou menos, né, qual é a condição da técnica, como que a técnica é aplicada. Então, talvez na cabeça de vocês tenha vindo primariamente a alternativa A, contrair e relaxar. Só que a gente tem que se atentar exatamente à especificidade das outras questões, né? Ele vem explicando o que vai ser feito com esse paciente. E a técnica da energia muscular o terapeuta faz uma resistência manual, o paciente fica fazendo uma isometria forte com o antagonista. A gente vai ganhar flexão. Então, eu estou fazendo uma contração forte para extensão. Quando o paciente relaxar, eu venho
aproveitando a inibição muscular que vai acontecer a partir do órgão tendinoso de Golgi, a partir do fuso neuromuscular, que quando a gente faz uma contração muito rápida, lembrem-se que essas condições que estão no tendão e no músculo, que é o fuso no músculo, e o tendão e o órgão tendinoso de Golgi no tendão, quando a gente faz uma contração com muito vigor, esses órgãos, eles nos auxiliam a entrar numa inibição para a gente não se machucar, para você não ter uma contração que possa gerar uma lesão muscular ou uma contração que possa gerar uma lesão tendínea. Esses fusos, eles nos ajudam, o fuso e o OTG, a nos proteger. Ou seja, quando a gente contrai com bastante vigor e entra num processo de relaxamento, a gente entrou numa condição de inibição por conta dessas estruturas. Essa inibição é o que a gente vai usar para tentar ganhar a ADM do paciente, tá? Só que quando o paciente entrou em inibição, o terapeuta tem que vir fazendo já a ADM de forma rápida e imediatamente após o relaxamento, tá, pessoal? Então, nessa questão aqui, a resposta correta seria a gente falar que o paciente vai manter relaxado depois dessa força isotônica, né? Com uma mobilidade mais rápida do ponto de vista do clínico que está mobilizando essa articulação, tá? Então, é uma técnica... Pode falar. Tem a técnica também que você faz essa contração do agonista? Só que aí você faria... Não tem... Poderia, então você tá aqui, a gente quer ganhar a flexão, né? Isso. Então, você poderia solicitar para o paciente aqui, né? Fazer bastante força com bíceps para dobrar e quando relaxar e ganhar o mesmo movimento. Só que a técnica ela é descrita com o antagonista. Então, a gente faz o movimento oposto para ganhar aquele. Se você experimentar em você mesma, você vai ver que é meio bizarro, mas realmente, quando a gente faz com o antagonista, a loja flexora fica mais cansada. Então, experimentem você depois. Quando você faz força aqui, ó, o movimento isotônico para extensão, a loja flexora, que é o que a gente quer ganhar aqui, né, no momento da reversão rápida, ela fica realmente ela é mais solicitada. Então, a gente trabalha o movimento antagonista para vir ganhando de forma passiva o agonista. Tá certo. Obrigada. Tá? Imagina. Então, pessoal, é uma técnica, né? Você vê, cai uma técnica de ADM, para ganho de ADM, né? Às vezes é bem criterioso mesmo as questões da prova. Mas a energia muscular é isso, tá? E aí, para a gente fechar a parte de hoje, eu trouxe outros testes especiais para a gente discutir de forma extremamente rápida. Eu acho que é importante vocês terem em mente esses testes, porque eles podem cair para diagnóstico ou mesmo como um critério de exclusão ali para vocês entenderem as questões. Então, eu trouxe os principais, na minha opinião, e fico aberta se vocês falarem, não sei teste para manguito, não sei teste para isso, a gente pode discutir, não tem problema nenhum, tá? Pessoal, uma coisa muito discutida no ombro é o arco doloroso, que ele tá ali entre 60 e 120, e isso é um teste, tá? Teste do arco doloroso. O que é o teste do arco doloroso? É o paciente que tem dor nessa amplitude aqui, ó, média da articulação, do movimento do ombro, entre 60 e 120 é o que a gente chama de teste do arco doloroso, tá? Um outro teste importante, o teste do arco doloroso, pessoal, todos os 3 testes que eu vou mostrar aqui agora para vocês é para síndrome do impacto, tá? São as estruturas subacromiais sendo impactadas pela condição ali das estruturas ósseas. Então, aqui a gente tem o teste de Hawkins-Kennedy, que é aquele teste que a gente faz passivamente, né? Quem faz é o clínico, é o terapeuta. Ele vai fazer uma rotação interna nessa posição aqui, depois ele vem para posicionamento de flexão e faz de novo uma rotação interna passiva aqui, tá? Então, faz aqui, vem para cá, faz aqui. Hawkins-Kennedy avalia o quê? Síndrome do impacto também, porque quando a gente está fazendo esse movimento aqui e aqui, o tubérculo maior do úmero, ele tá levando as estruturas para uma impactação em relação ao acrômio, tá? Então, esse movimento, quando a gente já tem um certo impacto aumentado ou uma condição de inflamação nesses tecidos, esse teste ele vai ser positivo, tá? Positivo quando? Quando dor. Arco doloroso, positivo quando dor. Arco doloroso, tá? E esse aqui é o teste de NIR. O teste de NIR ele pode ser feito assim como o terapeuta está fazendo, com o paciente sentado ou em pé, e também pode ser feito com o paciente deitado, tá?
que o teste de NIR avalia? Primeiro, o paciente vai fazer um movimento ativo de flexão. Aí o paciente te fala, putz, doeu. Ok, guarda a informação. O que a gente vai fazer? A gente vai decoaptar, então a gente vai puxar, tracionar o húmero do paciente. Aí, na imagem que vocês estão vendo, esse livro aqui é do Chad Cook, tá, pessoal? Eu sei que a referência de vocês é do Magui, mas eu prefiro a explicação do Chad Cook. É a mesma coisa, né? São coisas que não mudam em relação ao tempo. Nessa imagem aí, o Chad Cook, o que ele está fazendo? Ele está puxando o braço do paciente para fazer o movimento de flexão-contração. O que ele quer com isso? Ele quer aumentar o espaço subacromial e experimentar o mesmo movimento de flexão para ver se o paciente refere dor. Quando que o teste é positivo? Se o paciente fez ativo, sem tração, doeu. Aí vem o terapeuta, faz a tração e leva e não doeu, o que significa isso? Que o paciente tem impacto. Porque se você aumenta o espaço subacromial, fazendo passivamente, né, que é o momento que você traciona o braço do paciente para levar passivamente para a flexão, se nesse momento o paciente não refere dor, significa que ativamente ele tem a condição do impacto pela diminuição do espaço subacromial. Tudo bem? Qualquer coisa, pessoal, podem me interromper, por favor, tá? E aí eu separei também alguns testes de bíceps, que são testes muito clássicos e que vocês podem encontrar, sim, aí no meio do caminho. A gente tem o teste de speed. O teste de speed é você vai... aqui está sendo feito com o braço esticado, mas também pode ser feito com o braço dobrado, tá? Nesse teste, a gente vai solicitar que o paciente faça uma resistência, ele tenha que vencer a sua resistência manual aqui, levando o braço na direção da gravidade, né, na direção do chão, para que o paciente vença com o movimento, com a força do músculo bíceps braquial. Se esse indivíduo tiver dor, a gente pode considerar uma tendinopatia da cabeça longa do bíceps, ou uma condição de lesão de SLAP, ou uma condição também de impacto subacromial, tá? Mas o SPEED, ele é descrito principalmente para teste do bíceps. Esse é o Iergason. O Iergason, a gente vai fazer com que o paciente faça o movimento segurando a mesometria de flexão, ele vai fazer o movimento com resistência de supinação. O Iergason, ele também testa principalmente o bíceps, mas também está relacionado a uma lesão de SLAP, a síndrome do impacto, tá? Lembrem-se que o movimento está associado flexão com supinação, porque o bíceps ele é um flexor de ombro e de cotovelo, e ele também é o principal supinador. Então, esse teste ele entra aí com as principais atividades desse músculo, tá? E por fim, que eu separei para vocês, o teste de O'Brien, que é um teste também muito clássico, que está relacionado à avaliação do SLAP também. O SLAP, pessoal, não sei se vocês se recordam, mas é aquela lesão que está relacionada a um destacamento da glenoide. Então, a gente tem lá a glenoide, a cartilagem da glenoide. Quando a gente tem um destacamento desse lábio, a gente chama de lesão de SLAP, tá? Então, o O'Brien, o terapeuta vai colocar uma carga, tanto em rotação interna, quanto levando para a rotação externa aqui, o movimento de lata vazia, levando para o movimento de lata cheia, tá? Para observar com carga, se comprimindo ali na região da glenomeral, se o paciente representador que pode estar associado a uma lesão de SLAP. Tudo bem? Pessoal, hoje que eu tinha separado para vocês foi isso. Eu não encontrei questões lá no apanhado que a Luana me mandou de cotovelo, punho e mão, mas eu me coloco à disposição. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, a gente pode acrescentar depois, tá? Podem me procurar depois, mandar mensagem no privado, não tem problema nenhum. Se vocês tiverem, alguém tem alguma dúvida? Para mim tá ótimo. Fechou. Falei muito? Falei muito, né? Mas foi bom. Que bom. Deixa as meninas falarem, que elas são meio tímidas. Pessoal, Mas foi ótimo, Tânia. Obrigada. obrigada a vocês. Tô vendo aqui vocês falando, muito bom, muito bom. Aula ótima. Pessoal, desculpa de verdade o problema que a gente teve no início. Já sei que eu vou ter que dar aula daqui, ou eu